Nós começamos nossos investimentos em Private Equity de uma maneira mais consistente em 2004. Nossa principal estratégia é justamente investir por meio de safras, dado que, como foi comentado, é uma maneira de mitigar riscos dentro desse segmento, mitigar riscos de setores, de ciclos econômicos. Então, atualmente nós temos 50 fundos na carteira de Private Equity da fundação. Nós, ano após ano, buscamos melhorar o nosso processo de seleção de gestores. Então, no princípio, basicamente era feito um levantamento entre pontos positivos e negativos. A gente colocava isso numa balança e decidia pelas melhores oportunidades. Atualmente, e sempre olhando o aprendizado do passado, nós buscamos identificar por que tal fundo foi selecionado e por que tal fundo ficou de fora. E com base nisso, nós buscamos padronizar alguns critérios, que é da maneira como nós chegamos hoje no nosso processo de seleção. Então hoje nós olhamos o track record do gestor, ou seja, quanto que ele já retornou de dinheiro. Nós buscamos averiguar se ele já tem experiência no desinvestimento, não só na parte de investimento, mas saber como é que ele soube lidar com todas as nuances de um desinvestimento. Nós olhamos a própria tese dele, se é factível, se ele vai conseguir executar aquela tese. A gente olha o mercado que ele está se propondo a atuar, a gente observa as empresas disponíveis, as empresas têm porte, não têm, para poder receber essa quantidade de recursos, o setor está demandante, não está demandante. Então essa é a segunda parte que fala a tese de investimento. Adicionalmente, a gente busca identificar se essa tese que ele está defendendo é aderente à nossa tese, ou seja, como eu comentei, a gente faz um estudo no prazo de 5 anos, mas que é revisto ano a ano, quais são os setores que nós gostamos. Então, como eu já comentei, a gente gosta de setores onde o Brasil tem vantagens competitivas naturais, como agronegócio, papel e celulose, próprio setor de minério, aí falando de óleo e gás também. O segundo pilar da nossa tese de investimento é a parte de infraestrutura. Então, talvez seja o que a gente mais tem observado oportunidades quando a gente observa o pipeline da fundação. A maior quantidade de projetos estão voltados para a infraestrutura e isso se reflete também na posição da carteira de Private Equity da fundação, onde a sua imensa maioria estão alocados em projetos de infraestrutura. E, por fim, o terceiro pilar são os setores onde o Brasil ainda tem baixa penetração na economia, que aí foi um exemplo que eu citei de seguro, ou então a gente observa hoje alguns nichos dentro do varejo onde o líder de mercado não chega a ter nem a 10% do segmento. Então existe um amplo potencial de consolidação dentro desse segmento, dentro desse nicho. Então, com base nesses 3 critérios, nós olhamos quais são os setores que se enquadram nesses critérios, e não só os setores, mas os segmentos também. Então, dentro de infraestrutura, eu faço uma análise detalhada. O que eu gosto dentro de infraestrutura? Eu gosto de energia, eu gosto de transmissão, eu gosto de telecomunicações, eu gosto de saneamento, saneamento industrial, saneamento público. Então, a gente faz uma matriz de atratividade setorial, tudo isso para identificar se é aderente à nossa estratégia, àquela proposta do gestor. Por fim, tem outros 2 critérios que nós observamos também, que é a governança do fundo, o que o gestor está propondo de governança, e aí percentual para destituição, como é que é demissão por justa causa, o que o gestor está propondo em vários itens desse regulamento. E, por fim, é o capital comprometido do gestor, com uma forma de alinhar ele à estratégia do fundo. Quanto que ele está colocando de recursos próprios, o quanto que isso vai impactar nele, de maneira que aquele seja um projeto que ele vai lutar, ele vai defender até o fim. Então, basicamente, nosso processo de seleção engloba esses critérios e, logo em seguida, a gente faz a diligência. Então, na diligência, nós temos uma lista aí que são umas 2 ou 3 páginas, na qual a gente primeiro marca uma visita em loco na gestora, a gente passa um dia inteiro lá,
a gente busca conversar com as pessoas da área de compliance, da área de gestão de risco, identificar os sistemas, como é que eles tratam das redundâncias, como é que eles tratam de backup, como é que está a equipe deles. A gente busca identificar a rotatividade da equipe, que é um ponto muito sensível, dado que Private Equity é basicamente processo e equipe. A gente compra o processo do cara e a equipe dele, para ficar junto nesse casamento aí de 10 anos em média. Então a gente busca identificar isso. Se teve alguém que saiu, a gente pede o telefone, entra em contato para saber por que você saiu, teve algum desalinhamento, não teve, foi questão pessoal, foi estudar, etc e tal. A gente liga para os CEOs, CFOs das empresas investidas também, para saber, esse cara, esse gestor, ele agrega alguma coisa na sua gestão ou não? É mais passivo, ele coloca dinheiro e aguarda o resultado. Então, além dessa série de entrevistas, nós também buscamos uma série de documentos. Nós pedimos que o gestor levante uma série de documentação, se de repente ele tem algum acordo de acionista com alguma holding em cima, com um banco que é acionista dele, ou entre os sócios, questões de nada consta, uma série de documentação que a gente verifica na diligência para saber se aquela nota que nós demos no início ela pode ser validada com esse processo de diligência. Então, basicamente, o processo é esse. Só dando um exemplo, no último ano a gente recebeu mais de 30 propostas. Dentro dessas 30, só ficaram com uma nota mínima elegível para seguir para a fase de diligência 4 fundos, para demonstrar como a gente busca ser bem rigoroso. E dentro desse processo desses 4 fundos selecionados, só um que ficou de fora, que caiu na diligência. Isso aí demonstra ao mesmo tempo a importância da diligência para validar essa nota, mas demonstra também que foi só um. Então, o nosso processo pretérito está bem estruturado, está bem elaborado. E estamos em fase final de negociação com esses 3 restantes. Então, o nosso processo é basicamente esse. Nas apresentações regionais que nós realizamos para os participantes, obviamente que o participante quer ver o resultado na cota. Então, ele observa assim como é que está sendo estruturada a carteira da fundação como um todo, não só de Private Equity, mas ele busca identificar primordialmente o resultado para ele. Então, entre aspas aqui, não importa se a gente está investindo em Private Equity, em ações ou em renda fixa. O primeiro ponto está me dando retorno? Não, digamos que não esteja me dando retorno. Aí sim ele vai buscar entender por que não está me dando retorno. Aí ele vai falar assim, por que vocês estão investindo em Private Equity? Por que vocês estão investindo em crédito corporativo? Por que essa exposição tão grande em ações ou não? Então é mais ou menos esse o patamar de interação com o cotista, né? Com o participante do plano. E sem dúvida nenhuma que a gente busca ser ao máximo transparente para ele, demonstrando como é que está a nossa exposição. Tanto é que a gente, quando divulga resultado, a gente passa, faz visitas em algumas cidades pelo Brasil, a gente tem um fórum na internet, um chat na internet para buscar explicar quais foram os impactos no resultado, o que teve por que a rentabilidade foi essa, foi A, B ou C. Então, tudo isso a gente busca ser bastante transparente com o participante e dentro da estratégia de Private Equity, a gente começa a ver os primeiros resultados, porque é uma estratégia de longo prazo. Um fundo tem, em média, 10 anos de duração. Tem alguns que têm 8, tem alguns que têm 12, mas a média é 10. Como a gente começou a investir em 2004, agora que estão terminando os primeiros fundos que a gente selecionou no início. Então, alguns já vêm demonstrando resultado. Nesse ano de 2013, no ano passado, né, de 2013, a gente observou uma rentabilidade muito boa da carteira de investimentos estruturados da fundação, no qual a Private Equity é o principal responsável aí por essa rentabilidade positiva, parte pela maturação de alguns investimentos dentro da carteira desses fundos, que são reavaliados e refletem o bom trabalho que o gestor fez, e aí a importância de selecionar esses bons gestores, e parte de desinvestimento também. Então, acredito que daqui para frente nós vamos observar resultados cada vez mais consistentes dentro dessa estratégia de Private Equity.
quem quiser conhecer a Funcef, conhecer nossos processos, como é que a gente faz a nossa análise, nossa seleção, a porta está aberta. A gente gosta de receber gente, a gente gosta de trocar ideia, a gente gosta de aprender com os outros também. A gente entende que necessita ter até uma certa padronização em alguns critérios, de maneira que os fundos de pensão possam até ganhar força na hora de negociar com gestores proponentes. Então, a gente gosta de receber, a gente gosta que critiquem o nosso processo, justamente para estar numa evolução contínua do que nós temos feito até agora.